teve 20 anos se chamou esse sistema de florestania. Os últimos 4 anos uma aposta no agronegócio e a gente não percebeu ao longo de todos esses anos uma geração concreta de emprego e renda que possa oportunizar a juventude, que possa, a gente ter hoje um problema muito sério dos jovens envolvidos nas facções e muito isso por falta de oportunidade. Como gerar emprego no seu governo? Qual é a sua proposta para a geração de emprego? Que modelo econômico o senhor pretende implantar no Acre? Bom, a primeira coisa a gente tem que ver é o seguinte, se você pegar o histórico do que aconteceu na economia, na produção agrícola e na indústria do Acre nos últimos anos, você vai ver que a gente só decresceu. Hoje a gente mata menos bovino que matava 10 anos atrás. Menos cabeça de bovinos que matava 10 anos atrás. A nossa indústria hoje participa em 7,5% do PIB. 7,5%. Geração de emprego e renda significa o seguinte, você tem que apostar na indústria. O discurso da florestania, do ponto de vista teórico, é lindo. E na prática, não há nenhuma alternativa. Dentro da complexidade que é a floresta amazônica, que são as sociedades que aqui habitam, não tem como você oferecer apenas uma alternativa econômica para o Estado, qualquer um dos estados dessa região. Se você apostar só na industrialização, e na industrialização predatória, você vai cometer erro. Se você apostar só no agronegócio medieval, aquele que quer derrubar a floresta, queimar para plantar soja e milho, você vai cometer o mesmo erro. É um conjunto articulado de ações que vai desde a consideração da biodiversidade e de uma escala de produção e extrativismo desses elementos, desses ativos florestais, combinado com os potenciais regionais que nós temos, principalmente no ramo da alimentação. E aí eu estou falando do agronegócio, da soja, do milho, do açaí, da mandioca. É preciso industrializar. De que forma? Rio Branco? Não. Você precisa ter uma estratégia regionalizada. Eu gosto sempre de usar essa expressão. Cada região do Acre tem sua característica e tem um potencial econômico. Agora, você precisa ter um vetor de desenvolvimento. Geração de emprego e renda no Acre passa necessariamente por um processo de dobrar a industrialização. Não grandes indústrias, nós não estamos falando de uma indústria aeroespacial, uma indústria automobilística, mas pequenas e médias unidades industriais que possam processar todo o potencial agrícola e florestal que nós temos. Obrigado, candidato. Continuando em infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato, este governo, diferente da Frente Popular, que apostou na florestania, ele apostou no agronegócio como uma grande revolução econômica para o Estado. E não se viu até agora, né, essa grande revolução. O que o senhor pensa para o meio rural? O que o senhor pensa do agronegócio? É a solução para tudo? Tem a variante de condão para resolver todos os problemas econômicos do Acre? Como é que o senhor faria, o senhor sendo governador? Primeiro que não existe, já disse aqui, nenhuma alternativa econômica só vai ser responsável para levar o Acre ao desenvolvimento. O agronegócio é importantíssimo, agora a gente precisa aproveitar o agronegócio que a gente tem. A gente não pode pensar em derrubar a floresta, porque nós subutilizamos as áreas que são derrubadas. 1/3 apenas das áreas derrubadas são produtivas. Então a gente primeiro precisa aproveitar pelo menos 80%, 70% dessas áreas que foram derrubadas, com tecnologia, com ciência. E nós temos tudo isso à disposição. Agora, precisa ter vontade de trabalhar. Não pode ficar pendurado naquilo que o Estado pode oferecer, em perdão de dívida, em financiamento barato. E também precisamos incluir a propriedade familiar e a pequena propriedade nesse processo. Eu fico muito admirado quando eu vejo falar de agronegócio e parece que os homens que são responsáveis por 7% do PIB do Acre falam como se eles fossem responsáveis por 90% do PIB do Acre. Porque o discurso deles é um discurso extremamente arrogante e vaidoso. Eles se colocam na posição de que, olha, sem nós aqui no Acre, o Acre passa fome. Que passa fome o quê? A gente não vai passar fome quando estiver produzindo banana, mandioca, açaí. Para com isso. O agronegócio precisa ter consciência do tamanho que ele tem na economia do Acre. É 7%. Precisa trabalhar mais, precisa investir mais, ter mais força de vontade, sair do discurso ideológico e de defesa de um governo que nega a ciência, porque falar em agronegócio moderno do século XXI e negar vacina, negar ciência, negar pesquisa, negar universidade, me parece uma confusão, algum problema mental. Porque eu não acredito que uma pessoa que vá para a televisão defender o agronegócio, como tem muita gente de fala mansa fazendo isso, como alternativa, se ele aposta num governo e numa liderança política que é extremamente tosca, nega a ciência, nega a vacina, nega a universidade, nega o conhecimento. Esse caminho
Não vai levar a gente a lugar nenhum. O conhecimento liberta. Obrigado, candidato. Continuando em infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Professor, infraestrutura, o Acre, a gente sabe que é isso que está aí. Quais são as alternativas para uma infraestrutura viária? Porque não há desenvolvimento de nenhuma das alternativas propostas se não tiver um sistema viário. E a gente também tem um solo assim que é complicado, né? Para a construção de ramais, de rodovias. A manutenção é muito alta, o custo é altíssimo. Qual seria uma das suas propostas para essa área? Olha, eu acho que a infraestrutura no Acre, primeiro a gente tem que pensar em infraestrutura na Amazônia. Eu acho que o grande erro que se comete é que pensa-se a infraestrutura no Acre e na Amazônia como pensa no Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A Amazônia tem suas características. Nenhum território é impossível, nenhum território no mundo, e a gente tem exemplos disso em vários países, que são áreas totalmente desabitadas, totalmente insalubres, que você diz, como é que os caras conseguiram construir essa estrada? E conseguem, mas com ciência, com tecnologia, com participação. Você tem que entender aonde você está inserido. Eu fico, às vezes, admirado como as pessoas que moram aqui, muitos nasceram aqui e desconhecem onde moram, o espaço geográfico onde moram. Porque tentam importar modelos de infraestrutura, de estrada, de forma de você pavimentar, ou às vezes utilizar o próprio terreno que você tem, que às vezes, muitas vezes o terreno que você tem, sequer precisa você colocar uma camada asfáltica. Você pode utilizar recursos que você tem, e a floresta está aí para isso. E mais ainda, pensar em infraestrutura significa o seguinte, nenhum governador do Acre, pode ser eu, pode ser qualquer um que está se apresentando, inclusive o que aí está, que bate palma para esse governo que aí está, que segurou, que cortou 35 ou 30 milhões de reais para a reforma a recuperação da BR-364. Vocês ouviram algum deputado federal, algum senador da República aqui do Acre abrir o bico sobre isso? Não, eles estão na televisão defendendo o governo. Tem senador dizendo que é o melhor governo que ele já teve e que vai construir muito e vai ajudar muito o Acre. Eu não sei como, tirando o dinheiro da infraestrutura do Acre. Quantos voos nós temos aqui? Infraestrutura é telefonia, 5G, é voos diários, é estrada, é pensar na Amazônia com a complexidade que ela tem. A universidade está aí para quê? Mas eles não gostam de ouvir o professor da universidade. Eles não gostam de ciência. Eles gostam de fazer política. Política do subterrâneo, dos esgotos.